Bom, vamos falar de Lula. Lula com o Papa agora. O presidente Lula se reuniu com o Papa no Vaticano. Depois desse encontro, o petista agradeceu ao pontífice pela recepção e disse que os dois tiveram uma boa conversa sobre a paz no mundo. Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo, escreveu o presidente na rede social. No encontro, Lula e o religioso debateram guerra na Ucrânia, o combate à fome e mudanças climáticas. Ah, que beleza. Bom, antes da reunião, Lula adiantou que pretendia discutir com o pontífice principais formas de encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia. Agora, é engraçado, né, o Brasil entrar nessa história. Eu até queria ouvir a opinião de vocês, de ser um mediador, o presidente do Clube da Paz, para mediar a negociação entre Rússia e Ucrânia, né, sendo que tem tantas potências aí que geralmente entram nessa seara, e o Brasil entrando agora. Por quê? Né? Você pode fazer um movimento para criar protagonismo. Agora, acredita quem quiser. Lembra quando ele se meteu na história do Irã? Daquele acordo do Irã, que foi um vexame, porque ninguém deu a menor pelota. Agora, ele podia até ter se posicionado nesse sentido, mas, a meu ver, exagerou, ultrapassou a linha quando começou a falar, começou a se posicionar. A adotar posições que eram lidas como posições pró-Rússia, né? Então, aí a coisa ficou ruim. Então, agora ele fala num outro tom, mas você vê que é uma viagem, gente, uma foto com o Papa é muito bom. Uma visita no Papa é uma agenda positiva. Tem até um vídeo aí, né, do Papa deu um presente pro Lula. Pode ser ruim. Não. E o Bolsonaro não se encontrou com o Papa. É claro que teve a pandemia também, né? Não se encontrou, mas teve um problema em Roma. Mas tem a coisa do eleitorado evangélico dele pressionando, pra né? E todos. Tem de tudo, é uma mistura de coisas. Né? Porque Papa é bom em qualquer situação. Eu penso assim, mas sabe o que eu acho? O Lula, ele é muito esperto, né? No primeiro governo dele, ele desagradou a esquerda mais militante. O primeiro governo dele teve teto efetivo. Vamos só mostrar o vídeo aí, só para ilustrar. Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. Eu lhe vou regalar isto que hacemos nosotros aqui em nossos talleres. É uma flor muito débil e que diz la paz. Es flor frágil. Tá aí, então. Agora, de certa forma, o Lula não está conseguindo entrar nesse debate, porque quando o Zelensky fala na reunião lá do G7, fica aquele embate, encontrou, não encontrou, aí o Zelensky dá resposta atravessada nessa questão pro Lula, e aí vem o Papa e faz essa sinalização, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Não, de certa forma, está entrando nesse debate ou não? A gente também, a imprensa brasileira, dá destaque. Eu quero ver no mundo se esse mundo tipo real, de né? movimento dá destaque a esse movimento. Mas sabe o que eu acho? Se tiver um acordo de paz, o Lula vai dizer, eu tenho um pedacinho claro disso. Que vai dizer. Mas cabe a gente dizer, olha, gente, propaganda, por isso o cara se posiciona. Mas tem uma coisa interessante, no primeiro governo falando dele... besteira, é bom. Sentar na mesa... Não tem problema. Não, claro. Mas enfiou os pés pelas mãos no começo dessa história, né? Recuou. E aí deu uma recuada, sim. Mas foi ruim, né? Gente, ele vai Começou no Macron, mal. Olha só, Papa é sempre maravilhoso. Aí ele vai no Macron, que foi espezinhado numa maior falta de educação pelo Bolsonaro, certo? Nossa, foi. Com a história da Brigitte, aquela coisa toda. E aí ele faz essa visita para o Macron. Essa visita para a Europa, menina, esse Lula vai ter que fazer muita força para essa visita dar errado. Porque ela tem tudo para dar certo. Ou não? Sim. Mas pelo visto tá indo, né? Ele utiliza política internacional, ninguém no Brasil dá muita bola. Então ele utiliza isso de uma maneira ambígua. No primeiro governo dele, ele segurou o gasto de educação e saúde no início. Segurou mesmo, tem todos os dados, não aumentou. O que ele fazia para agradar essa base mais militante dele de esquerda? Chaves, Venezuela. Então ele agrada, né? Porque isso daí não tem interferência nenhuma. Né? Então ele, com esse negócio de Maduro, agrada esse grupo
né? E faz as outras coisas, faz as outras maldades com esse mesmo grupo de esquerda. Então ele fica. A política internacional. Políticos são assim, políticos são muito inteligentes. Ruim, né? Ele convocou todos os países, né, da América do Sul, poderia ser ali um grande encontro. Ó, vamos juntar aqui todo mundo. Por quê? Exagerou. Podia não, até e aí, deu aquela declaração do Maduro. Tudo, você pode questionar. Eu só tô pintando o quadro geral. É claro que sempre podem ter modulações diferentes, mas o quadro geral é um pouco esse. Ele vai utilizar, então vai lá com o Papa, e aí agrada católicos, isso é importante. Por quê? Porque eventualmente ele não irá defender aqui uma agenda que agrade mais os católicos. Tá? Então você tem um jogo político, eu sempre digo, político dá nó em pingo d'água com o olho fechado. Né? São as pessoas mais hábeis, né, que existem na face da Terra, todos eles. Né, deputados, senadores, porque lidam com gente o tempo inteiro, tem que lidar com 1000 demandas, tem que dizer não sem dizer não. Então o aprendizado, a capacidade mental deles é muito grande. Está muito além da nossa. E o Lula o Lula no mandato Lula 3, perdeu a musculatura? Ai, não sei, eu acho que no começo tá todo mundo muito assustado com essa questão, sabe? Que Lula é esse. Eu acho que agora sinto que ele, num primeiro momento, eu acho que talvez não é mudar a musculatura, eu acho que ele estava contando com coisas diferentes, cuidar bem do exterior, ser um líder global. Eu brinco, para resumir de maneira simplista, eu sei que não é isso, ele está correndo atrás do Prêmio Nobel da Paz e deixando a moçada aqui do Congresso, as onças, entendeu? Soltas. Mas ele deu uma inflexão. Mas agora, o país fez uma inflexão, né? E ele teve que acompanhar um pouco essa inflexão. O país fez uma inflexão para a direita. Então, mas ele não estava acompanhando, que é isso que nos primeiros meses ele não estava acompanhando, tá certo? Isso. E aí levou surrinhas. Dora, eu acho assim, quando ele foi no primeiro governo, ele tinha o João Paulo Cunha de presidente da Câmara, alguém do PT, São Paulo, orgânico, que ele conhecia. Agora ele tem Arthur Lira, cuja avaliação junto ao PT é de alguém muito semelhante a Eduardo Cunha. O que significa isso? É alguém muito faminto. Você dá a mão que é o braço. Lula sabia disso quando foi eleito. Vai ser muito difícil que ele não seja o presidente da Câmara. Vamos tentar sair do teto de gasto para eu fazer várias coisas. Conseguiu isso antes de tomar posse. O que eu acho? Ele está fazendo o seguinte: eu vou apresentar algumas votações, se perder, perdi. Paciência. Ponto final. Eu não faço questão de ganhar todas. E ele vai tentar contornar essa coisa dos ministérios. Ele vetou. Mas se ele não vetasse, ele podia sentar com os 2 ministros e dizer: olha, Marina, indica lá na agricultura quem você quer, o ministro da agricultura vai aceitar. Então ele sai contornando. Ele perde, mas sai contornando. Uma que ele vai perder, vocês falaram aí, eventualmente vai perder o marco temporal. Ele vai lá e conversa com o Supremo. Olha, vamos tentar. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu não dar o que o Arthur Lira pede. E ao não dar o que o Arthur Lira pede, ele está sujeito a perder votações. E ele topa isso. Para mim está evidente que ele está se comportando. Essa MP dos ministérios, por exemplo, não, ele não precisava ter chegado a esse ponto. A MP ficou rolando sem que o seu Padilha... Padilha não, que o Padilha é um cara muito bem visto, só que é muito legal, muito elegante, mas não resolve. O Rui Castro Costa, que é o cara mais atacado. Por quê? Porque se comporta, ele acha que ele é governador da Bahia. O marco do saneamento botou lá, não tinha nada que desfazer. Por quê? Para favorecer uma empresa da Bahia. Sim. E ele desmanda, mas quando eu chamo de inflexão, Alberto, você vê que ele, Rui Costa, já está, é artificial, tá? Mas elogiando, hoje estava elogiando quem, menino? O relator da MP, o Isnaldo Bulhões. Imagina, a mando do Lula para fazer essa modificação. Carinho, né? Você vê, o Lula, antes dessa viagem, agora, ele fez várias reuniões, várias amarrações que ele não fez nas outras viagens. As outras viagens internacionais, toma-lhe o peteleco e vou para lá, vou atrás do meu prêmio Nobel, Secretaria-Geral da ONU, tal, e deixa o troço aqui pegando fogo. Agora não. Ele amarrou tudo direitinho, entendeu? Chamou Lira, por quê? Porque nós vamos ficar 15 dias sem se falar. Vê se antes estava preocupado em ficar 15 dias sem falar com Lula, com Lira. É verdade que ele não entregou. Ele não entregou o orçamento como o orçamento ocorria
sob o Bolsonaro. Até porque o Supremo decretou que não pode mais. Sim. Não deu os cargos essenciais. Casa Civil, né? O Lira falou, bota o Haddad, né? Ele, imagina, saúde, educação, não vai dar. Ele dá lá aquele bobagem do turismo, a outra do Juscelino, que é comunicações e tal, coisas laterais assim que vai entregar. Então, aí eu concordo que ele não está entregando. Ele pode ir entregando aos poucos, ele só não quer. Porque por causa disso, se você der a mão, vai querer o braço, aí você vai ter que dar o braço, aí vai querer o outro, o ombro, aí você dá o ombro. Então ele vai dando aos poucos. Mas aquela muito reunião lentamente. lá ministerial que durou 9 horas, não mostra um pouco de desespero até naquele momento? Não, gente, vamos fazer o arroz com feijão, não quero ideia nova. Ele meio que falou isso, né? Não quero ideia nova, vamos fazer o arroz com feijão que não tá conseguindo fazer, vamos tocar do jeito que tá, tudo tem que passar pela Casa Civil e é isso. E ainda anunciou a tal da força-tarefa para ver as nomeações para o segundo e terceiro escalão, sabendo né? disso tudo? É claro que ele tá. Sempre soube. Entendeu? Reunião Então, assim, ministerial, ele já fazia surpreendente. propaganda para dar. Eu tô trabalhando, reunião ministerial, dinamismo. Não produz um alfinete. O Igual Padilha- o Conselhão, que não produz um alfinete. O Padilha vai- Me aponta Não, um. e que reunião de 9 horas que é produtiva, né? Me conte. O Padilha vai no Congresso, conversa com deputados e senadores e anota as demandas. Isso. E elas não são atendidas. Isso. Você acha que o Lula não sabe que elas não são atendidas? Claro que Claro que sabe, sabe. Roberto, claro que o sabe. Rui Costa, Claro que sabe. sei lá, tá tratando mal. O Lula não sabe disso? Claro, entendeu? Acho Então que isso faz sabe. parte. Ele vai dizer, não, Ele provavelmente pensa assim, vamos deixar, vamos ver até onde isso vai. E ele vai testando, é tentativa e erro. Você não acha que ele deu uma mudada ultimamente? Sim, mas é um pouco isso. O presidente da República tem uma coisa que ele tem que é acima de qualquer pessoa em qualquer país. Ele tem mais informação que todo mundo. Todo Certamente, mundo liga para ele para certamente. falar as coisas. Não tem ninguém que tenha Certamente. mais informação que interessa, né, para tocar, né, do que Lula. Um empresário liga, ele atende um grande Mas empresário. esse governo tá diferente, não tá? Não, você falou, né, que ele tá... É porque meio o Brasil que... tá diferente. Não, sim, lógico. Tudo diferente. Mas, olha, você não menospreze o poder de um presidente da Câmara. Tá? O presidente da Câmara pauta as votações. Ele pode colocar e tirar o que vai ser votado, e ponto final. Isso daí é muito poder. Antes ele tinha alguém que era do PT, agora não é. É alguém que ele considera que é um que você filhote falou- de Eduardo Cunha. Você falou, que agora ele tá escolhendo as batalhas, né? Ele está dizendo o seguinte, ele precisava ganhar o que foi votado, né, de sair do teto de gastos antes de ele tomar posse, ganhou. Né? Ele precisava ganhar o arcabouço fiscal, vai ganhar. E ele talvez precise ganhar algum tipo de reforma tributária, a gente não sabe qual. E aí depois as pautas serão menos relevantes. E ele pode dizer, eu vou perdendo. O próximo presidente da Câmara não será Arthur Lira. Vai ter que fazer uma mudança constitucional para ser Arthur Lira. Tá? E aí, qualquer que seja, será alguém mais conversador com o governo que Arthur Lira. Como é que você pode saber? Vai que surge. Eu não dava nada por esse Arthur Lira. Não, o Arthur Lira Alberto, trabalhou. Olha, lá o Arthur atrás Lira eu não trabalhou dava nada. demais. Eu não O dava Aguinaldo e o nada. Arthur Lira lutavam demais para serem os Como é que você não sucessores do sabe? Rodrigo Maia. E você chamou Arthur Lira de filhote de Eduardo Cunha? Não, Eu acho que é o contrário. O Eduardo sim. Cunha é filhote de Arthur É no Lira. sentido que ele foi criado naquelas condições, mas o Arthur Lira é mais capaz do que o Eduardo Cunha, sim. Eu não tenho dúvida. Vejamos a votação da Claro, eleição, né? claro, não. E detalhe. Mas o Eduardo orçamento Cunha, secreto. mas o Eduardo Cunha fez mais estrago, né? Não, por causa aí- do impeachment, Não, entendeu? mesmo antes do impeachment, aquelas pautas, Aquele bomba outro, lá. aquele jeito, às vezes até menos, que é muito explícito, né? O Eduardo Cunha. É. O coisa O é Lira- mais perigoso. Agora tem um babado É uma coisa mais aí. O dissimulada. Lira conseguiu assim, né? legalizar uma ilegalidade, né? Que é foi você qual tornar delas? secreta a utilização, você não sabe. Então se tornou legal. Ele conseguiu legalizar a corrupção, entendeu? Não, no sentido, tá? Eu tô colocando Sim. aqui entre aspas, mas assim, o orçamento tem que ser público. Você tem que saber quanto vai para cada deputado. Você não pode sabe. ficar uma parte. Não sabia, né? Porque aí o Supremo Não, acabou. né? Né? Essa Mas, coisa. mas é uma coisa. Porque é o seguinte: quando um deputado, as pessoas talvez não saibam disso, tá? Quando um deputado destina uma emenda, vai o CPF do deputado na emenda. Vai o CPF. Os deputados têm. Hoje, eles têm 30 milhões em emendas, são 25 ou 26 emendas. E tá o CPF do deputado.
É o carimbo, a identificação. Essa RP9 não ia isso. Não, só Nada. isso, né? Que absurdo, Não. gente. Que Não. loucura. Completamente. Gente, muito obrigada, viu? Adorei o não bate-papo. quero. Não, nossa, eu vou ter que chamar outro dia, Não, porque eu adorei não quero. essa conversa. Vamos continuar aqui, Dá não pra quero nem ficar, tipo, saber. 2 horas. Se vira aí, né? Se vira. Ah, tá. Não, então é. Recebendo um recadinho aqui, por isso que eu fiz essa pausa. Gente, que prazer, que papo gostoso. Dora, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi uma honra, prazer te conhecer pessoalmente, viu? Quero que você volte sempre aqui mais vezes. É muito bom. Gente, foi uma delícia, Alberto, Foi muito ficar conversando contigo. Alberto, muito Você foi bom, muito prazer bom. também, viu? Muito Dora bom, obrigada. fala bastante, eu tive que interromper algumas vezes. Falo muito. Não. Eu digo que eu falo como É eu faço porque agora tem comício. isso, homem não pode interromper a mulher também falando. Eu fiz mas aqui Isso várias vezes. mesmo, isso mesmo. Mas sabe o que eu acho? Não, mas esse formato permite, porque é um formato de podcast, né? Então, Ah, tá assim, bom. eu acho que fica uma coisa mais solta, acho que até fica mais dinâmico a gente. Mas eu acho que não foi demais, né, Dora? Eu faço comício, gente, que eu me entusiasmo com a política de uma maneira natural. que eu saio fazendo comício. É isso mesmo. Tem que interromper. Faz Gente, vamos parte. parar com esse negócio ai, não pode interromper. Claro que pode, não pode interditar as pessoas. Quando Interromper, tá todo numa mundo conversa, pode. num debate, eu acho que Ora, pode, lógico, não. né? Eu também sou a favor disso. Gente, obrigada, viu?